o 7º Encontro de Educação Permanente em Assistência Social, com a temática Na Linha de Frente, Narrativas dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse trabalho tem por objetivo promover a socialização das atividades e experiências realizadas por colegas das organizações da sociedade civil, em seus serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, dado o contexto atual da pandemia, e em sua retomada das atividades presenciais, a partir dessa nova realidade que nós estamos enfrentando. Então, a gente quer cumprimentar a todos os participantes, aos servidores da Fundação de Assistência Social que compartilham conosco desse encontro, a equipe de monitoramento e avaliação da proteção social básica, a todos os parceiros das OSCs e aos trabalhadores da política de assistência social que aceitaram o convite de contribuir para esse momento. E aos integrantes também do NEPAS, que incansavelmente estão procurando alternativas para a gente conseguir manter a educação permanente. E daí, nesse momento, eu quero nomear um agradecimento especial ao Diogo Nunes de Oliveira, a Vanice Zancan, a Maria Virgínia Pereira, a Ingrid Baes, a Helena Faquin e a Luciane Demenech. Além disso, eu quero agradecer a todos os participantes desse encontro. Desejamos poder partilhar bons momentos e trocas de experiências e vivências. Pessoal, essa live, então, tem o objetivo de troca de experiências e vivências. É uma demanda apresentada de forma recorrente nos relatórios de execução mensal que são enviados à proteção... Ai, gente, desculpa. Aos relatórios de execução mensal que são encaminhados à equipe de monitoramento e avaliação da proteção social básica. Vale ressaltar que esse momento reflexivo que a gente está começando hoje com as OSCs é o primeiro de uma série de encontros, e ele tem a finalidade de construir espaços virtuais de integração, troca de experiências e vivências. Eu vou apresentar para vocês agora os participantes de hoje. Então, assim, vão ser 5 OSCs que vão apresentar os trabalhos hoje, e depois a gente vai continuar na sequência com outras apresentações nos outros encontros. Então, hoje é a Camila Demoliner Enz, gerente de serviços sociais da Associação Criança Feliz. Seja muito bem-vinda, Camila. Cristina Paula Fadanelli, coordenadora de programas sociais do Instituto Elisabetta Randon. Seja bem-vinda, Cris. Elisa Maria Camelo Azambuja, gerente de serviços sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos José Luiz de Medeiros Ramos. Jerusa dos Santos Romero, gerente de serviços sociais do Centro Assistencial Vitória. Marina Petri, assistente social. Camila Basso, psicóloga da Associação Mão Amiga, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Casa Brasil. Estão todas aí, meninas? Eu vi que acho que todas já estão aqui com nós. Então, assim, ó, eu vou combinar aqui, para otimização do tempo, cada representante vai ter 7 a 10 minutos para sua exposição. Eu vou sinalizar o tempo quando ele estiver próximo do encerramento, assim, por volta dos 7, 8 minutos, eu dou uma avisada se está passando do tempo, tá? Solicito também que as perguntas, dúvidas, comentários sejam feitas pelo chat, que eu vou ir anotando e depois eu vou repassando ao final de cada apresentação dos nossos convidados. Vou pedir também, eu já vi que foi falado aqui no chat, que atentem de permanecer com os microfones desligados, tá? Para a gente evitar interferência nas falas. E, por fim, eu aviso a todos vocês que essa live será gravada e depois da edição nós vamos encaminhar para o grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que nós temos no WhatsApp. Desejamos um bom momento de reflexão a todos e eu vou passar a palavra para a Camila, que trabalha há 20 anos na rede
e na Associação Criança Feliz há 11 anos. Ela vai falar sobre a comemoração dos 26 anos da Associação Criança Feliz e a participação das crianças, adolescentes, famílias e comunidade em geral. Bom A dia a palavra é tua, todos. Camila. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando sobre o trabalho desenvolvido na associação. Camila, tá bem baixo o teu áudio. Só um minutinho. Melhorou agora? Bom dia. Agora... Melhorou só um pouquinho, Camila, eu não sei não se... Tá sendo. Deixa eu tentar, só um minutinho. Vamos ver agora o que vocês acham. Melhorou? Sim, Camila. Melhorou? Então, bom dia a todos. É com alegria que eu estou aqui representando a Associação Criança Feliz, nessa manhã de vivências, né, de troca de experiência com outros serviços. Com certeza é uma oportunidade para cada um estar falando um pouquinho do seu dia a dia e partilhar tudo aquilo que a gente vem realizando junto aos usuários, às famílias e à comunidade em geral. Falar do aniversário da Associação Criança Feliz é falar sobre o nosso cotidiano. É uma temática muito importante dentro do serviço, porque a gente espera muito esse mês de aniversário para que a gente possa estar trabalhando mais intensificamente com as crianças, com as famílias e com a comunidade em geral, a importância desse serviço nesse espaço e nesse território. Então, inicialmente, a gente vem realizando, através das nossas reuniões de planejamento, ações para que sejam realizadas junto aos usuários e às famílias, partindo do planejamento através dos eixos norteadores do serviço. Então, a gente elenca a convivência social, a participação e o direito de ser nas nossas ações do dia a dia. E aí sim, a gente começa a falar com as crianças e adolescentes sobre o que é associação, realiza momentos orientativos sobre a importância deles, esse sentimento de pertença que eles têm que ter com esse serviço, qual é a história de trabalho do serviço de convivência, em que momento a família deles já passou por esse atendimento, o que realmente a associação faz, né, executa de serviço dentro do território, quais são as parcerias que a gente tem que estar mobilizando, e aí a gente começa a dar vida para o nosso planejamento mensal de atividade. Então, a gente começa com eles fazendo a decoração da nossa festa, porque, sem dúvida alguma, comemorar 26 anos de experiência é fazer com que a criança feliz possa estar sempre em festividade. Então, a gente realiza atividades com eles de decoração dos espaços, cada educador, junto ao seu planejamento, acaba fazendo ações para que eles possam, enfim, dar a sua vida, a cara, né, nessa decoração específica. São feitos cartazes, lembrancinhas que a gente acaba entregando para as famílias, para a comunidade, agradecendo por estar com a gente nesse período. A gente realiza também trocas de experiências entre eles sobre
como era a associação antes, como é agora, como a longo prazo. A gente realizou também decorações de máscaras descartáveis, cada um teve a oportunidade de fazer a sua máscara e participar dos festejos mesmos no dia da confraternização. A gente mobilizou a equipe da cozinha para que pudesse fazer o bolo, né, no dia da comemoração do cantar os parabéns, porque aniversário precisa ter festa, então a gente fez o bolo de aniversário, a gente cantou parabéns, a gente oportunizou para que eles pudessem ter um lanche especial, através daquilo que eles nos trouxeram durante as avaliações, que é a questão da escuta, né, do usuário, que eles disseram que eles gostariam muito que nas festas tivesse cachorro-quente, refrigerante, doces, e aí a gente, com muito cuidado, procurou fazer essa confraternização a partir do distanciamento e da realidade desse momento. No outro período, a gente acabava fazendo uma festa mesmo, com temáticas, trazendo as oficinas para estar apresentando um pouquinho do seu trabalho, realizando um espaço mais de convivência social com festividade. Nesse ano, a gente não deixou de fazer, mas com um pouquinho mais de cuidado, com um olhar individualizado para cada faixa etária, e a gente acabou festejando sim. Então, as famílias, a gente envolveu elas em umas sugestões específicas de atividade, que eles puderam, assim como a gente enviou um agradecimento a eles por estar com a gente em todo esse período, né, de permanência na associação, o quanto eles são importantes nesse trabalho e quanto eles têm que estar felizes e festivos, né, com a gente nesse aniversário. E a gente sugeriu eles que nos enviasse também um retorno de o que eles sentiam, né, o que era a associação para eles. Então, a gente recebeu fotos, recebeu, através dos WhatsApps, vídeos cantando os parabéns, reconhecendo a família esse serviço, né, o sentimento de pertença por estar aqui. Então, a participação da comunidade vem no encontro a partir do momento que a gente colocou nas redes sociais o que realmente estava sendo feito no serviço, a gente viu que a comunidade também, de alguma forma, começou a nos enviar mensagens de agradecimento, festejando junto com a gente, reconhecendo o trabalho realizado, e a gente procurou, enfim, mostrar através do Facebook e o Instagram um pouquinho do que é a associação e, ao mesmo tempo, agradecer a todos o que fazem, né, pelas crianças e por esse serviço. Camila, que lindo trabalho. Realmente, a gente, analisando nos relatórios, a gente viu que a participação foi bem importante por parte das famílias, das crianças, da comunidade. Enfim, muito legal mesmo. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço e à disposição. Muito obrigada. Agora, eu vou convidar a Cristina, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Florescer, para a apresentação do projeto Lapidando Cidadãos no Serviço de Convivência. A Cristina atua na rede há 16 anos e no Instituto Elisabetta Randon há 10 anos. Seja bem-vinda, Cristina. Então, assim, o que a gente tem, então, desse projeto é uma parceria muito bonita com a cidade de Vacaria. Vacaria tem uma das nossas franquias, que é a AMA, e no ano de 2021, nós elaboramos 13 projetos. 3 deles ainda estão, 3 ou 4 ainda na aprovação. Um não foi aprovado, que é via Lei Rouanet, mas a gente conseguiu recursos para colocá-lo em prática. E esse projeto Lapidando Cidadãos, ele iniciou em 2017, ele foi idealizado por um promotor de justiça de Vacaria, um promotor da Vara da Infância e Juventude,
o Luiz Augusto Costa, que ele foi buscar, assim, parcerias junto a empresas locais, junto à comunidade de Vacaria. Então, em 2017, ele começa em Vacaria, praticamente para atender crianças que são usuárias do programa de serviço de convivência lá da AMA. E a AMA já atua há 52 anos, ela trocou várias vezes a instituição, tá? Vários focos, mas há 52 anos na cidade de Vacaria. O que aconteceu? Eles fizeram esse projeto, eles foram crescendo, eles iniciaram com 70 jovens, logo na sequência eles tinham 100 crianças e adolescentes, tá? Pela busca que aconteceu lá, foi uma busca muito forte. E, na sequência, o que veio, né, nesse trabalho? A questão de dividir, né? Dividir. Então, esse projeto, ele buscou toda a captação através da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Através do Ministério da Cidadania, e também pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Então, eles não pediram esforços para tentar com que as crianças de 14 a 18 anos pudessem participar. Em 2020, nós temos usuários aqui em Caxias participando. Então, 2021... Desculpa te interromper, Cristina. Eu só vou pedir de novo para que, por favor, fechem os microfones, porque está dando muita interferência, tá? A gente está com bastante microfone aberto. Muito obrigada, pessoal. Então, hoje, são 550 crianças atendidas no Rio Grande do Sul. Vocês vejam que foi um projeto que cresceu. No ano passado, o pessoal resolveu tentar fazer esse projeto aqui em Caxias. O Recreio Cruzeiro se colocou à disposição, então lá temos as 5 quadras que são disponíveis, temos 4 educadores que fazem o trabalho junto às crianças, e em 2020 a gente iniciou com 50. Foi muito difícil, porque foi no momento da pandemia, né? Começou, parou, e aí a gente acabou não retomando o trabalho feito. Em Vacaria, ali no mês de julho, eles retomaram o trabalho. E aqui a gente, em função de toda a questão do protocolo, de toda a orientação, a gente não retomou. Agora, em 2021, nós estamos com 100 crianças. Então, na segunda-feira, nós temos 50 usuários aqui do Núcleo de Interlagos que já se busca essas crianças nos seus pontos, né, de busca, e na sequência, as educadoras já saem daqui com lanche, com água, com material, e se deslocam lá para a sede do Recreio Cruzeiro, a sede esportiva do Recreio Cruzeiro. É muito emocionante a gente poder ver essa galera, esses pequenininhos que mal conseguiam segurar a raquete, executando o esporte. A gente vê nisso um encontro muito grande com o objetivo que a gente tem dentro do programa, né? Que é proporcionar uma mudança, essa mudança que possa mudar, enfim, não só a vida da criança, mas a vida também da família. Durante essa semana, nós recebemos algumas famílias aqui, e assim, eles não abrem mão, eles não falam. Semana passada, frio bastante isso. Na quarta-feira, então, é o grupo de forqueta que vai. Também todas as crianças. Não foi o frio que afastou, tem muito grande. Então, assim, um projeto que iniciou em 2017 para atender 70 crianças e que hoje
já está em torno de 550 dentro do estado. A comunidade deve ter, inclusive, a participação. Tivemos 2 chamadas esse ano dentro do programa de esporte, aquele programa que tem onde eles falaram sobre esse projeto, dando enfoque a participam estão mudanças nas suas vidas. No ano passado, a inauguração, a abertura para nós aqui, a gente teve a presença do Luiz Carlos Suzin, do José Júnior Correia, de toda a diretoria do Juventude, Recreio do Cruzeiro. A gente teve a presença da Maureen, o Jane Perim, que veio, e nós tivemos os atletas de destaque de Vacaria, porque Vacaria já tem atleta. Começou em 2017 e os frutos já estão sendo colhidos, né? Então, assim, essa prática veio para esse desejo desse promotor, e esse projeto, ele tenta expandir para grande, a gente poder passar essas informações para que seja replicado em outros meios. E a gente também tem o interesse para outras entidades, né? É claro, a gente sabe que tem que ter um investimento, porque tem que levar a criança muito rápido, mas eu acho que é muito acordo. Aqui, dentro do Florescer, a gente sabe que para o próximo ano, a gente realmente, nosso foco vai continuar Por quê? Porque a gente tem esse projeto deve ter contínuo. A gente precisa que ele continue por alguns anos. E se a gente coloca os adolescentes, a gente perde o foco. Então, o objetivo de colocar as crianças é justamente para que haja essa continuidade. Que a gente possa, enfim, no decorrer desses anos, expandir esse projeto. E, em função da pandemia, a gente não conseguiu fazer atividades com a família. Mas, ainda no ano passado, na programação, a gente fez torneio, onde a gente teria a possibilidade que a família fosse, colocasse para assistir. Então, assim, muito restrito em função da pandemia. Mas a gente, eu acho assim, que nesse ano de 2021 está conseguindo, enfim, trabalhar, tá? A gente está conseguindo alcançar. Eu queria falar um pouquinho que em 2021 esse valor para atingir todas essas crianças, ele é aproximadamente de 1.660.000, tá? É bastante dinheiro, mas é muita gente envolvida. A Lei de Incentivo do Porto Federal, eles conseguiram fazer a captação de 984.000. Patrocínios diretos, o valor ficou em 425. E a Secretaria Municipal de Esportes, lá de Vacaria, contribuiu com 250. E se a gente for falar em investimentos, em recursos, a gente tem muitos recursos, né? Os recursos envolvidos lá em Vacaria, lá em Vacaria. Então, Cristina, são tênis, 3 monitores, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma preparadora física, um gerente de projeto, uma coordenadora pedagógica, uma supervisora administrativa, uma auxiliar geral. Cristina, desculpa te interromper, mas a gente já está encerrando o nosso tempo, tá? Se puder. Só para dizer assim, que essas quadras que foram, enfim, destinadas na cidade de Vacaria, foi com esse valor que cada ano é recolhido, né? E aqui em Caxias, a gente, então, conta com as quadras de tênis ali do Recreio Recreio Cruzeiro. Então, assim, agradeço a vocês, fico à disposição, se alguma entidade tiver interesse para o próximo ano,
A gente enviou convite para as pessoas, para esses gestores também participar, e com certeza eles vão fazer uma acolhida bem legal. Então, obrigada, Simone, e agradeço aos demais colegas que estão participando hoje com as suas vivências e experiências. Tá? Bom trabalho. Obrigada, Cristina, foi muito legal, é muito lindo esse trabalho, e a gente achava bem importante que vocês pudessem dividir com todas as OSCs. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Então, agora, a gente vai ouvir a Elisa, trabalhadora do Jardelino. Ela trabalha no Jardelino há 4 anos e na Rede Sócio há 10. A fala dela é: quando os adolescentes chegam no limite de idade do serviço de convivência, como é feita a transição? Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada pela tua participação. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, está perfeito. Uhum. Tá. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho e de como a gente faz essa transição. Então, o que acontece? Nós atendemos, então, hoje 120 metas, tá? E a gente, então, faz como a gente faz. A grande preocupação de toda a rede, eu acho que é a questão, assim, onde encaminhar esses adolescentes quando sai do serviço de convivência. Porque isso é uma preocupação de todas nós, enfim, enquanto rede, porque aí, esse adolescente vai para onde? Vai para casa, vai ficar em casa, vai ficar ocioso, vai se envolver com situações que a gente sabe que não são tão saudáveis. Então, assim, poder estar encaminhando esses adolescentes para algum serviço de aprendizagem profissional é o sonho de todas nós. A gente sabe que isso está muito carente na rede. Então, a gente vai preparando essas crianças, assim, esses adolescentes, no caso, assim, aos 13, 14 anos ali no nosso trabalho. O que a gente faz? A gente já começa a organizar a questão de documentação, porque a grande maioria não tem, às vezes, o CPF, não tem a identidade, aí não tem a carteira digital, carteira de trabalho digital, então a gente já encaminha toda essa documentação já para deixar isso organizadinho, para daqui a pouco ali, entre 14 e 15 anos, a gente está podendo encaminhar para algum serviço. Embora seja difícil, a gente sabe que a demanda é muito grande, a gente vai fazer um mapeamento, a busca de onde tem essas inscrições abertas para estar podendo encaminhar esse adolescente. A gente guarda uma pastinha, no caso, assim, com todos esses nomes para a gente estar podendo encaminhar. E aí, o que acontece? A gente teve, com essa questão da pandemia, várias coisas ruins que aconteceram, mas o Jardelino teve uma coisa muito boa. Em 2020, devido ao anseio da nossa presidência do Jardelino, a gente teve a criação de um novo programa de aprendizagem que se chama Promover, que é dentro do nosso espaço do Jardelino, com 30 vagas. Então, o que acontece? Para nós, do Jardelino, e claro que para todas nós da rede, isso ficou muito melhor. A gente já tem 30 vagas por turma, no caso, a cada 6 meses a gente pode estar lançando uma nova turma, porque daí uma vai para a parte prática. Então, para poder estar inserindo esses adolescentes. Então, a gente ficou, assim, muito feliz e está um pouco privilegiada nessa questão, porque o que acontece? Quando o nosso adolescente sai do serviço de convivência, ele já tem uma opção, né? A cada 6 meses, a gente tem, por exemplo, 2, 3 adolescentes completando a idade e a gente está podendo encaminhar, porque o Promover é dos 14 aos 17 anos incompleto. Então, a gente pode encaminhar o nosso adolescente para o serviço profissionalizante, para uma opção profissional. Então, isso nos deixou, assim, muito feliz, e a gente está podendo fazer isso desde 2020, desde março de 2020. A gente formou, no caso, o Promover já formou uma turma o ano passado, com 30 adolescentes, onde 19 adolescentes já estão trabalhando de carteira assinada. Então, isso, assim, é muito gratificante para o trabalho, para a rede, enfim, para os nossos adolescentes. A gente tem atualmente uma turma fazendo a parte prática no serviço, outra turma já está a parte prática nas empresas, outra turma já está fazendo a parte teórica no serviço,
e a gente vai abrir uma 4ª turma em outubro. Então, a gente está muito feliz, e eu gostaria também de dividir isso com a rede, né, que a gente tem essa opção, e essa opção é de todas nós, né, embora a gente saiba que ainda é pouco, né, gurias, assim, a gente precisa de muito mais. Todas as reuniões que a gente participa, a meta é que a gente tenha mais programas profissionalizantes, mas isso já nos deixa muito feliz. E o importante é a gente saber que a gente não parou por aí, não parou ali no serviço. A gente atende dos 6 aos 15, mas quando chega aos 14, aos 15, ali a gente já tem essa opção de estar encaminhando eles para não ter essa ociosidade, não se perder tudo que se construiu nesse tempo, né, do serviço de convivência, que às vezes acaba se perdendo quando não tem opção de encaminhamento. Tá? Então, assim, para falar assim, só um pouquinho do Promover, para vocês terem conhecimento. Então, ele é uma parceria de empresas, tá? Que estabeleceram, assim, com o município e com o estado também, parcerias para subsidiar pagamento de pessoal, para subsidiar pagamento de materiais didáticos, de alimentação para essas crianças. Então, elas alocam verbas para esse programa. E esse programa também é através da Lei da Solidariedade, tá? Então, para ingressar, então, seria dos 14 aos 17 anos incompleto, tá? E a questão também são as vulnerabilidades, que a gente sabe, as vulnerabilidades sociais, mas também a questão da renda per capita, que tem que ser menor de menos de um salário mínimo, né, para ingressar no programa. E, enfim, a gente está muito feliz por estar podendo também, enquanto Jardelino, né, ter essa opção para a rede e para fazer esses encaminhamentos, e a gente está podendo encaminhar essas crianças assim para algo bem interessante, para uma profissão, né, gurias? Então, isso é uma coisa que é bem gratificante para nós, né? Embora todo o trabalho que a gente faz, a gente sabe que isso é o caminho. E 19 adolescentes já de carteira assinada, então nos deixa assim muito feliz, né? A gente sabe que a probabilidade é bem maior de estar podendo esses adolescentes ter um futuro melhor, né? A gente sabe como a gente lida, a gente sabe nosso território como funciona, a carência é grande e a gente precisa estar assim acompanhando isso e dar esses encaminhamentos. Então a gente está disponível, a gente daí qualquer coisa também que quiserem contato com o Promover, eu vou deixar daí ali no chat o contato e o telefone, e a gente está à disposição, então, enquanto Jardelino, para essas questões. O nosso trabalho, enquanto quando atinge a idade limite, é fazer o encaminhamento. Se a gente não consegue pelo Jardelino, então a gente vai buscar, vai mapear outras entidades, outros locais, mas de forma que a gente consiga inserir os nossos adolescentes. Essa é a nossa meta, a nossa busca. Então, eu gostaria de agradecer, seria mais ou menos isso, se alguém tiver alguma questão, eu fico para responder. Elisa, muito obrigada. E sim, a gente já tem 2 questionamentos, então eu vou passar aqui para ti, tá? Okay. Pessoal do Murial de Santa Fé perguntou: durante o projeto Promover com os adolescentes, quais são os cursos dentro do programa de aprendizagem? Sim, bem importante. O curso que a gente oferece é o curso de TI. Na verdade, é auxiliar administrativo informatizado. Por quê? Porque foi escolhido, enfim, trabalhar essa área, enfim, porque se entende que hoje é bem importante, assim, para te ingressar em qualquer trabalho, se tu não tiver a questão de TI, a questão da informática, enfim, fica muito mais difícil de acessar algum trabalho. Então, o nosso é auxiliar administrativo informatizado. E a outra pergunta é da Beatriz, do Criança Feliz. Esses adolescentes recebem algum benefício em valor ou cota da empresa? Eles recebem a bolsa que se chama meio salário mínimo, eles ganham, sim, e o vale transporte. Elisa, muito obrigada por dividir com a gente esse momento, esse trabalho que é muito lindo.
E as perguntas eram essas, então muito obrigada, tá? Ok, muito obrigada e a gente está à disposição. Tenham um excelente dia. Obrigada. Jerusa, agora é a tua vez de participar com a gente. A Jerusa trabalha no Centro Assistencial Vitória e na rede há 6 anos. Ela vai nos apresentar a participação do usuário no processo de mudança do espaço. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Jerusa, tá perfeito. Ótimo, então. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui dividindo essa experiência e de estar ouvindo a experiência de outros serviços, que isso é muito importante, né, essa troca, e a gente sempre aprende muito, né, então, parabéns às entidades que já apresentaram até o momento, e já agradeço a oportunidade aqui de estar falando um pouquinho do nosso serviço. Então, o Vitória, o Centro Assistencial Vitória, ele fez 9 anos esse ano, né? Ele iniciou lá no loteamento Vitória com o nome de Voluntários Sem Fronteiras. E passou-se alguns anos, a gente fez a troca, né? A mudança já começou com o nome, através da participação dos usuários, que a gente fez um trabalho para a escolha do nome, o qual eles escolheram Vitória, não por fazer parte lá do loteamento, mas sim de ser uma vitória em ter um espaço para eles irem conviver, né? Então, essa já foi a primeira mudança, que, se não me falha a memória, foi em 2018. E em 2017. E 2019, a gente recebeu a visita de gestor da FAS, na época, a Rosana, desculpa, o qual ela falou da necessidade de um serviço no bairro Planalto, onde a demanda seria maior, e se nós teríamos, assim, interesse, né, enfim, de daqui a pouco estar mudando de espaço. Então, ela plantou a sementinha junto com a Ana Luísa, e depois desse encontro, então, a gente começou a mapear qual local que poderia ser, o espaço, né, porque o Vitória, lá, a casa era pequena, todas as pesquisas de satisfação, inclusive vocês têm, né, acesso, os usuários sempre pediram um espaço maior, um espaço que eles pudessem correr um pouco, né, porque a casa realmente era muito pequena. Então, em 2019, ali, acho que foi em outubro, a gente fez esse mapeamento, a gente percebeu que não tinha, assim, um local maior, até tinha um pavilhão que na época ficou anos para ser alugado, e quando a gente tomou conta do assunto, ele tinha sido alugado. Então, a gente teve a surpresa, enfim, né, que a gente compartilhou esse desejo, até porque em 2016, a gente fez um planejamento que a ideia era aumentar a entidade até 2025, né, para passar a atender a 200 crianças e adolescentes. Na época, eu pensei, nossa, mas estão sonhando grande, né, uma casa que não comporta nem 80, a gente já sonhar com uns 200, né, e a gente fez todo um trabalho também naquela época do terreno do governo, enfim, mas não deu certo, que seria lá na frente da Escola São Vitor IV. Então, vindo então para 2019, um empresário, então, ele acreditou no nosso trabalho, tem a confiança, ele investiu, então, ele comprou este pavilhão que hoje a gente está, e eles reformaram, adequaram, algumas pessoas já conhecem, né? Foi feito toda uma adequação, e hoje, então, dia 26 de abril, a gente mudou aqui para o Planalto. É um sonho, então, que se tornou realidade.
Hoje a gente permanece com as 80 metas, mas nós já estamos, de abril até o momento, praticamente com quase 50 crianças e adolescentes na lista de espera. A gente veio para cá, então, com essa intenção de aumentar as metas, né, para 2022, e foi uma solicitação, assim, que fez a gente trabalhar em busca disso, sempre a participação dos usuários através das pesquisas de satisfação, né. Então, o processo começou, daí veio a pandemia, daí a gente ficou 2020 atendendo via online, né, o contato com eles via uma vez por mês, através da doação de cestas básicas, e a gente foi ali no final do ano, então, comunicando o processo da mudança. Então, eu gravei um vídeo explicando que para 2021 nós teríamos uma surpresa, que nós estaríamos indo para uma casa nova, né? Então, foi um processo, assim, bem que a gente ia largando imagens, né, de como estava o processo, como estava a obra, desde o zero, as etapas que foram indo, né, e daí, em abril, então, a gente fez a mudança. Alguns usuários nos ajudaram, né, na questão da mudança, mas como estava o auge da pandemia, também a gente não quis botar ninguém em risco, né. Então, a gente fez o possível para trazer, né, as famílias lá do Vitória. Infelizmente, a gente teve perdas, que não dependeu só da gente, né, mas continuaram outras famílias. E hoje a gente vê que a gente está no lugar certo, pois as crianças que estão chegando aqui realmente são crianças, não que o pessoal de lá não era o perfil, porque todos são perfis, né, todos são referenciados ao CRA-Sudeste, mas a gente vê o quanto a gente está no lugar certo, né, então a gente está muito feliz, enquanto equipe, de estar vivendo esse momento que foi um sonho, onde não só esse empresário, como demais empresários anônimos ajudaram, né, e o centro assistencial, então, ele continua pagando aluguel, não é nosso esse imóvel, né? Mas foi construído tudo com muito amor para melhorar, então, cada vez mais a qualidade do nosso serviço. Então, acho que é isso, né? As famílias todas muito gratas, assim, de estar nesse espaço. A gente ainda não conseguiu trazer as famílias para conhecer, em função da pandemia, que a gente está tendo o cuidado, mas agora no mês de setembro, então, a gente vai fazer uma ação para eles virem conhecer. E assim foi, então, o processo da gente de mudança, que foi muito rápido, né? A pandemia, a gente ficou distante, mas ao mesmo tempo aconteceu muitas coisas boas aqui para o Vitória. E eu agradeço porque muitas entidades, principalmente desde lá do início, quando eu entrei, porque a rede socioassistencial para mim era algo que eu não tinha conhecimento algum, e então eu sempre pedi ajuda, sempre fui muito bem acolhida pela Cibele do Criança Feliz, a Nossa Senhora da Paz, né? Então, demais entidades. Então, sempre foi muito bacana essa troca de experiência para quando a gente não vem do zero, né? E ter ser acolhida, e cada dia, cada ano que passa, eu estou aprendendo mais. A Elaine do ENCA, né? Enfim, todas as entidades da rede, a gente sempre recebeu muito apoio, tanto das entidades, como da FAS, do CONDICA, do CMAS, então eu só tenho a agradecer. Estamos num momento muito bom e esperamos que tudo passe, né, para que a gente realmente possa desfrutar bastante desse lugar que hoje a gente se encontra.
Agradeço, então, a oportunidade de estar dividindo aqui com vocês. Fica o convite para todos que querem vir conhecer a nossa casa nova. É aqui no Planalto, próximo do Andreassa do Planalto, né? E será um prazer receber todos. Obrigada, Jerusa. Realmente o espaço está lindo, fomos visitar essa semana, tá muito legal, muito acolhedor. Muito obrigada pela tua participação. Eu só vou pedir, pessoal, para voltar um pouquinho com a Elisa, que a Cati, nossa presidente, fez uma pergunta. Elisa, eu acho que tu ainda está aí, né, pelo que eu te procurei. Então, ela pergunta se as vagas são específicas para os jovens do serviço de convivência ou se também podem ser encaminhados pela rede. Oi, só um pouquinho. Eu estava escrevendo agora no chat. Não, é para toda a comunidade, é para todos, não é específico. A gente tem, digamos assim, um pouquinho de a oportunidade, enfim, ali a preferência, digamos assim, não seria bem essa palavra, no caso, assim, no sentido de que a gente conversa com o pessoal ali, com a coordenação, para fazer encaminhamentos nossos ali, 1, 2, 3 vagas, a gente, seria nossa, no caso, seria preferência do serviço. Mas é para toda a comunidade, é para todos os serviços. Não é específico e não é só para quem sai do serviço de convivência, no caso, é para toda a comunidade. Certo? Então, estava escrevendo ali. Obrigada. Obrigada, Elisa. Então, agora, por fim, e não menos importante, é só porque foi optado por chamar em ordem alfabética mesmo, eu vou chamar a Marina e a Camila da Casa Brasil para trazer uma amostra do trabalho executado por elas. Elas vão falar sobre o manifesto cultural desenvolvido pela Casa Brasil com os usuários. Eu só vou pedir que todos vocês fechem as câmeras, porque elas vão fazer uma apresentação. Então, para evitar o travamento, eu vou pedir que todos deixem as câmeras fechadas. Muito obrigada. Sejam bem-vindas, Marina e Camila. Obrigada, bom dia. Pessoal, vocês conseguem nos ouvir? Sim, gurias, está perfeito. Nos enxergar também? Sim, também, Tá tudo. Então, tá. Então, bom dia, né? Inicialmente, vamos agradecer, né, pela oportunidade para a Casa Brasil estar participando. É muito importante, né, esses espaços de troca para a gente estar compreendendo também as dinâmicas dos outros serviços. A gente vai falar um pouquinho hoje do Manifesto Cultural, que foi uma experiência que nós tivemos ali no início da pandemia, né? Entre os meses de julho e agosto de 2020. Então, nós começamos, os educadores sociais, né, começaram a fazer agendamentos individualizados com os usuários para conseguir construir, através de manifestação artística, alguns materiais, né, de manifestação artística, como desenhos, textos, músicas, né, eles foram dando algumas opções para que eles pudessem estar fazendo um material bacana, e ao longo do processo, a gente foi fazendo a construção de um e-book, que então foi a finalização, né, que a gente vai estar apresentando para vocês. Era um período bem desafiador para nós aqui da Casa Brasil, a gente passou pelos furtos, passou por algumas depredações, e nós ficamos sem luz, a gente, ali nos meses de março, abril, maio, junho, a gente não tinha muito onde trabalhar com eles, mesmo no individual, né, então ficava muito mais no online. Então, ali no mês de julho, a gente já estava um pouquinho mais estruturado e começou a poder fazer esse atendimento particularizado. E então, pouquinho a pouquinho, os educadores foram chamando, foram construindo, para poder estar percebendo, né, qual que era os sentimentos, né, em torno da pandemia, né, como que os usuários estavam, como que, em vários âmbitos, né, que estava acontecendo ali na sociedade, eles iam fazendo esses gatilhos de perguntas para eles estarem fazendo essa construção, essa produção artística, e assim estarem confeccionando o seu trabalho, a sua produção. E por fim, então, a gente está finalizando com esse e-book que a gente vai estar apresentando para vocês. A gente vai estar disponibilizando o link também aqui nas mensagens, para vocês depois quiserem acessar com mais calma, né? Vocês podem estar olhando. Então, ali tem a gente vai estar abrindo, tentando abrir aqui para vocês e explicando certinho como foi a finalização desse trabalho, tá?
Vamos ver se a gente consegue. Vocês conseguem acessar o que a gente está compartilhando? Sim? Tá Aparece aqui o manifesto cultural? Sim, gurias, está aparecendo. Tá certo, então. Então, assim como a Marina falou, esse foi um período bastante desafiador, então, para a Casa Brasil, para as crianças e adolescentes, não só daqui, né, mas vivendo esse momento tão difícil, né, com tantas dificuldades em relação à pandemia e outras situações que nós passamos em específico enquanto serviço, né, das invasões e furtos que aconteceram. Então, a ideia, né, desse manifesto cultural construído por muitas mãos foi isso, assim, promover um espaço de manifestação artística daquilo que as crianças e adolescentes estiveram, então, sentindo durante esse período. A ideia era fazer com que isso fizesse uma documentação histórica, né, de algo que a gente está vivendo, que é histórico, que é mundial, e que a gente entendia que seria muito importante que fosse documentado, né, o sentimento, a expressão de cada uma das crianças e adolescentes da nossa comunidade, do nosso serviço. Então, inicialmente, tem uma apresentação, né, das provocações que foram feitas com os usuários em relação à construção do manifesto cultural, né? Então, a gente pergunta, né, já parou para pensar que estamos vivendo um momento mundial histórico? E aí explica um pouquinho, né, sobre a pandemia, sobre os desafios e sobre a arte como esse potencial mesmo de expressar os sentimentos e transformar eles em algo diferente. E aí entra, então, com a proposta do manifesto cultural. A gente tem em seguida uma apresentação do que é o serviço, né, a Casa Brasil, uma breve apresentação e uma foto do serviço, e em seguida a gente convidou, então, a Ana Paula Flores, né, educadora social da FAS, para fazer o prefácio do e-book do Manifesto Cultural, que está um texto lindo, né, claro que pelo tempo a gente não vai conseguir ler, mas a gente convida todo mundo a acessar o e-book Manifesto Cultural e fazer a leitura dele como um todo, né? Então, tem a contribuição da Ana Paula Flores também nesse trabalho, e aí, então, começam as participações das crianças e adolescentes. Então, são muitas páginas, foram, em média, mais de 50 trabalhos realizados pelas crianças e adolescentes, e aí cada um deles tem uma riqueza de detalhes, assim, muito incrível, muito maravilhoso, no qual eles expressam as dificuldades e também as potências desse período, né? Eles colocam questões sobre, como por exemplo, esse aqui, tem uma criança que a gente retira o nome em cada desenho, né? No final tem o nome dos autores todos juntos, mas, por exemplo, esse aqui está escrito: eu estou sentindo falta do colégio e também da Casa Brasil, e me sentindo sozinha porque estou longe dos meus amigos. A gente não pode se ver. Então, eles vão representando como eles estão se sentindo nesse momento. Alguns textos mais longos, né, que aí a gente deixa para você porque parou a Casa Brasil, mas estou feliz porque estou junto com a minha família. Então, também as potências desse período, né, coisas positivas que puderam ser construídas também a partir desse convívio familiar, né, alguns trouxeram coisas positivas, outros relataram também os conflitos com as famílias que aconteceram com mais frequência a partir do aumento do convívio, né? E aí foram trabalhando um pouquinho sobre o Covid, sobre o fechamento das escolas e da Casa Brasil, sobre as invasões na Casa Brasil, sobre o sentimento de saudades. E assim por diante, eles vão retratando um pouquinho sobre o que eles estavam sentindo. Nesse período de pandemia, a gente bem ali no início, e desse distanciamento que nós tivemos das famílias, era mais aquela entrega pontual, né? De uma cesta de alimentos na casa, não podia entrar, a conversa era mais breve. A gente começou a ficar muito angustiada de não estar sabendo, de fato, como estavam os nossos usuários e as famílias, né? Então, o manifesto foi uma ferramenta, foi uma estratégia também
para que, através dos educadores, eles pudessem estar ouvindo, né, mais ou menos o que estava ocorrendo para nos passarem as demandas e a gente poder estar fazendo intervenções mais pontuais diante do que eles podiam estar trazendo nessa construção. Então, também foi uma ferramenta de intervenção. Exatamente. Então, aqui a gente tem, assim, esse documento que reúne desenhos e textos, e esse retrato, então, de tudo que eles estavam passando nesse momento, né? Ele foi, então, documentado, nós reunimos tudo, e reunimos, então, um documento. Esse documento, depois, ele foi disponibilizado nesse formato de e-book, então, para as famílias, foi para a comunidade, foi para a rede de atendimento também, a rede socioassistencial, e a gente também tinha como planejamento fazer uma apresentação desse e-book na Feira do Livro, né, de 2020. E aí aconteceu que a Feira do Livro, por conta da pandemia ter se agravado naquele período, a Feira do Livro foi cancelada, né, ela acabou não acontecendo, então também não aconteceu o lançamento que teria sido previsto, então, para a Feira do Livro. Mas, de todo modo, a gente fez o lançamento nas redes sociais, né, enviamos para as famílias, nos grupos dos usuários, também para que todos, então, tivessem acesso a esse documento. E aí, então, eu vou passar mais rapidinho, né, para a parte final. Ele é bem extenso, né, tem muitas partes aqui. Por exemplo, teve uma criança que retratou, então, como que ele vê a comunidade, né, no antes e no depois da pandemia. Então, o antes é as pessoas muito mais próximas, né, jogando futebol, no parquinho, entrando no ônibus, e depois a comunidade vivendo, a comunidade acontecendo, mas com o distanciamento, né. Então, também um documento histórico para esse momento de pandemia. E aí eles vão falando um pouquinho sobre o que eles estão sentindo, aqui também sobre o meio político, sobre o Covid, sobre o fechamento da Casa Brasil, o que eles estavam passando. Então, mais para o final do documento, vou passando um pouquinho mais para baixo, a gente tem uma fala também bastante importante, que é dos nossos educadores sociais. E aí eles contam um pouquinho como eles se sentiram fazendo isso, né, com as crianças e adolescentes, que foram eles que colocaram esse manifesto cultural em prática com os usuários do serviço, né. Então, eles contam um pouquinho como foi essa atividade, e a gente considera que é algo muito importante também, né, como agentes fazedores, assim, do serviço, né, os que colocam a mão na massa e estão na linha de frente ali com eles, nesse momento, nós inserimos também para colocar como considerações finais, então, desse documento. Não sei se tem alguma mensagem ali no chat. Gurias, as mensagens que tem são para parabenizar vocês, né? Esse trabalho é lindo, foi lindo, né? Uma demonstração de experiência, assim, rica na execução, no envolvimento, né, dos educadores, dos adolescentes, das crianças, né, para retratar bem o momento difícil que a gente passou. Tá passando, esperamos que já estejamos terminando de passar, né, mas enfim, gurias, o que tem no chat aqui para vocês é só parabenizando a execução do serviço como um todo. Todos os trabalhos foram lindos, né? Todas as apresentações foram muito legais, e acho que vocês conseguiram, assim, meio que fechar com chave de ouro, né? Não foi só, talvez, a ordem alfabética, acho que serviu também para a gente poder encerrar com esse trabalho lindo, e, enfim, acho que vale a pena. A gente já teve acesso, né, lá na gestão, e acho que vale a pena todo mundo baixar esse drive que vocês colocaram e ler, porque está muito legal o trabalho. Simone, Oi. Me dá um segundinho, o nosso coordenador pediu para a gente estar compartilhando com vocês também essa construção que também foi feita pelos educadores com os usuários, que é esse livro, que acho que ele circulou pela FAS, não sei se tu teve contato, que é o livro Solidariedade. Não, ele estava ali com a Luana, por ali com o pessoal das parcerias,
que é falando sobre solidariedade, também foram confecções dos usuários, tá? Que eles que legal. falando um pouquinho sobre a solidariedade nesse período, né? A importância também. Muito, né? Sim. Muito importante. Obrigada, gurias. Muito obrigada, tá? Obrigada a todo mundo por essas experiências, enfim. A gente quer agradecer a todos por esse momento de troca de experiência, de vivências, e ele foi mais que isso, ele foi um momento de integração, de reflexão e de aprimoramento do nosso trabalho. Eu vou reforçar, pessoal, que essa live vai ficar gravada, e depois que ela for editada, a gente vai passar no grupo de WhatsApp do Serviço de Convivência. Agora, eu vou passar a palavra, antes de eu encerrar, que eu tenho uma pequena reflexãozinha para a gente, eu vou passar a palavra para a Cati, para ela fazer uma fala aqui com nós. Muito obrigada, Simone. Normalmente eu falo no início, né, mas eu gostei de poder escutar todos, né, e ficar para o final, assim, eu venho extremamente encantada para essa fala, não consegui pegar desde o início, né, por uma outra demanda, mas quero, de antemão, agradecer aí a todos os serviços de convivência que representaram a nossa rede socioassistencial, né? Então, os serviços que estão aqui hoje fazem um belo trabalho e representam toda essa rede. Quero agradecer a equipe do NEPAS, né, que Simone te agradecendo, agradecer a equipe do NEPAS que se mantém aí sempre muito responsável e buscando formas da gente poder estar pensando, repensando e aprendendo juntos. Saudar a Odete, desculpe, né, Odete, que está aqui, a nossa presidente do Condica, eu vi que está aqui conosco nos acompanhando, saudar a diretora Cristiane, né, da FAS, diretora de Serviços Operacionais e Administrativos, e agradecer, assim, eu acho que eu dei uma entrevista essa semana para o Pioneiro, sobre a gente perder os jovens, né, para criminalidade, e sim, a gente tem essa realidade, né, uma realidade que a gente enfrenta, apesar de Caxias do Sul ter uma rede que muito nos orgulha, né, nós temos uma rede referência, não só no estado, mas uma rede referência no Brasil, e uma rede que é feita por pessoas engajadas como a gente tem nos nossos serviços, né. Não é segredo para ninguém que os serviços de convivência, eles fazem meu coração vibrar muito, né? Eu vim de serviço de convivência, o serviço de convivência tem todo o seu potencial, a gente pode, não necessariamente a gente pode dizer que ele é preventivo, porque se as crianças e adolescentes já estão nos serviços de convivência, porque já tem uma situação, né, que a gente precisa olhar, mas certamente ele é uma prevenção dentro das complexidades que a gente tem. Então, poder ouvir relatos como esses, tanto do trabalho interno, tanto das atividades que a gente busca fazer diferente, ou da busca pelos encaminhamentos dos adolescentes quando saem, como a Elisa traz, né, é uma demanda que a gente tem, né, por cursos de profissionalização para os adolescentes. A gente já tem algumas escolas e certamente aí a gente vai estar engajados buscando outros espaços de encaminhamento. Então, eu sou muito feliz por poder contar com uma rede tão responsável e tão amorosa, né? Porque por vezes a amorosidade não basta, né? E nem só a responsabilidade sem amorosidade. Então, eu acho que a rede de Caxias consegue fazer um equilíbrio perfeito entre o apoio e o limite para os nossos jovens, né? Muito obrigada e eu saúdo a todos vocês que estão aqui hoje, saudando a todos os usuários que fazem parte dessa nossa rede. Muito obrigada. Obrigada, Cati, pela tua participação, pelas tuas palavras. Eu queria agora, enquanto Simone, me retratar com a Odete, com a Cris. Eu sou meio nova, assim, nessa questão de mediação, eu não conseguia acompanhar os participantes com o chat, então queria pedir desculpas que eu não cumprimentei, e se tiver mais alguma autoridade ali presente junto com nós também, sejam muito bem-vindas. Obrigado pela participação de vocês. Então, eu estava conversando com a Lu, quando fui convidada para mediar, e ela me passou um material, enfim, e eu tinha um parágrafo, uma reflexão que eu acho que cabe muito ao dia de hoje, e que, então, eu agradeço a ela por ter permitido que eu utilizasse. É um parágrafo de Walter Benjamin. E ele, acho que resume muito a nossa manhã e tudo que a gente trocou hoje. Uma vivência, algo pelo qual simplesmente eu passei, eu atravessei, ou algo que me aconteceu,
ela não é nada se não puder ser transformada em alguma narrativa compartilhável e a transmissão ao grupo ao qual eu pertenço. É a transmissão, é o compartilhar que transforma a vivência em uma experiência. Queria muito agradecer a oportunidade, agradecer ao NEPAS por ter me dado essa oportunidade também de estar mediando esse encontro, agradecer a todos os participantes, agradecer a todas as OSCs, a todos os serviços de convivência, agradecer a FAS, às minhas colegas da DG SUAS, da Proteção Social Básica, minhas colegas do monitoramento Henriette e Helena, que estavam aqui, que estavam me ajudando também enquanto eu estava aqui, para dizer que as coisas estavam indo da forma que foram conduzidas, e dizer para vocês que esse é o primeiro encontro, e a gente espera que a gente possa fazer muitos outros com a ajuda do NEPAS, porque trocar as vivências, trocar experiências faz a gente crescer no trabalho. Muito obrigada e um bom final de semana a todos. Simone, deixa eu só te dizer uma coisa, esse lugar de mediador é um lugar muito desafiador, né? E tu conseguiu fazer isso com muita amorosidade, assim, inclusive lembrando do tempo, né? Inclusive lembrando do tempo, não é um lugar confortável de estar, né? E a gente que trabalha na área social, assim, mesmo quando a gente às vezes não é citado, ou é citado, tá tudo certo, né? A gente está aqui, tá? A gente é do povo, a gente está com as pessoas, e esses espaços são espaços para a gente estar com as pessoas. Então, tu foi ótimo. Obrigada, né? Obrigada por representar a FAS, obrigada por a gente estar junto. E eu acho que cada vez mais a gente tem que se ver como independente de ser estatal ou de ser parceria. Então, né, quando a gente agradece, quando eu falo pela FAS, eu falo pelos dois, estatal ou não estatal, e cada vez mais que os serviços parceiros se sintam FAS e que a FAS se sinta serviços parceiros, né? Então, obrigada por nos conduzir nessa dança que foi essa conversa hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês, tá? Um bom final de semana a todos. Obrigada.